Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Growcast. Eu sou a Cristiane Alves, diretora da Grow Up Bilingual School, que fica localizada em Santo André, no ABC Paulista. Bom, eu estou muito animada porque hoje é o nosso primeiro episódio e eu espero que vocês gostem também. Vamos lá? Bom, o nosso primeiro tema é um tema muito importante. Eu diria que ele é tão importante quanto o sol em nossas vidas, que seria nutrição na infância. Bom, a nutrição tem um papel crucial no crescimento e desenvolvimento das crianças, estabelecendo a base para o bem-estar geral e saúde no futuro. Durante a infância, uma nutrição apropriada é essencial para auxiliar o desenvolvimento físico e cognitivo, fortalecendo o sistema imune e mantendo um peso saudável. Uma dieta balanceada, rica em nutrientes, vitaminas e minerais é vital para as crianças que estão crescendo rapidamente e passando por diversas mudanças físicas e emocionais. Além disso, criar o hábito de uma alimentação saudável na infância contribui para o futuro adulto, reduzindo o risco de doenças crônicas e promovendo mais qualidade de vida. Ao entender a importância da nutrição na infância e implementar hábitos saudáveis, pais, cuidadores e professores podem contribuir diretamente no bem-estar das crianças, garantindo que tenham uma melhor vida. Bom, para conversarmos um pouquinho mais sobre esse tema, eu trouxe duas mulheres incríveis que trabalham comigo lá na Grow Up. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Thaís é a nossa nutricionista, especialista em alimentos funcionais e nutrigenômica, especialista em fitoterapia e atua na área da educação desde 2009. Isso mesmo. Está conosco na Grow Up desde a nossa abertura. Novamente, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Estou bem empolgada para a nossa conversa. Eu acho que vai ser muito produtiva. Muito bom, Thaís. E também tenho aqui a minha parceira, Naja Aline. Bom, a tia Naja, a famosa tia Naja, é pedagoga formada pela Faculdade Fundação Santo André, especializada em alfabetização e letramento. Ela trabalha em escola desde os 14 anos e é professora desde os 17. Uau! Pois é. Pois é, né? Fez vários cursos voltados para a dificuldade de aprendizagem e hoje atua como professora do ensino fundamental lá na Grow Up. Bem-vinda, Naja. Oi, Cris, tudo bem? Estou muito feliz também de estar aqui na nossa Grow Up. Acho que é mais um caminho que nós estamos abrindo e com certeza essa conversa tem tudo para fluir super bem. Bom, a Naja vem como professora e mãe também, vai compartilhar um pouco da experiência dela como mãe também, né? E bora lá então, né? Tenho algumas perguntas aqui para vocês. E a primeira pergunta, Thaís, eu gostaria que você conversasse, comentasse um pouco com a gente, como a nutrição impacta no desenvolvimento e crescimento das crianças? E quais são os impactos positivos e negativos ao longo prazo? Eu sou uma eterna defensora da alimentação saudável, né? Você já me conhece há bastante tempo. Sim. E eu sei o que a nutrição impacta na saúde das crianças, né? Hoje já se sabe que desde a concepção os nutrientes já são importantes, né? Então, tudo que a gente fizer na gestação vai ter um impacto na saúde da criança, né? A partir dos que nasce, aí vai ter amamentação exclusiva até os 6 meses. E com 6 meses que a gente inicia a introdução alimentar, né? Uhum. Tudo que a gente fizer nesse período, principalmente de formação de hábito alimentar, vai impactar em tudo. No desenvolvimento da criança, no crescimento, a criança ela fica mais perspicaz com o equilíbrio de nutrientes, né? Uhum. A gente percebe quando a criança tem uma má alimentação, ela fica mais apática, ela não tem energia para fazer as atividades, né? Então, assim, é fundamental
ter uma alimentação equilibrada desde a infância, né? Tá. Porque isso vai depois reverberar na vida adulta. Na infância, a gente já determina as doenças crônicas não transmissíveis. Se a gente fizer uma introdução alimentar, uma alimentação na infância errada, isso pode determinar um desenvolvimento de diabetes, por exemplo, um colesterol elevado. Há alguns anos atrás, eu não via isso em escolas. Hoje em dia, eu já vejo. Então, isso quer dizer que a alimentação impacta diretamente na saúde da criança, né? Antigamente, quem que tinha colesterol alto? Um adulto de 40 anos. Sim. Hoje a gente pega crianças com 5 anos com colesterol elevado. E isso reflete a alimentação, né? O que a gente tem que fazer? O básico. Quais são os nutrientes necessários, assim, essenciais para essa primeira fase? Todos são importantes em todas as fases, né? Porque, assim, eu falo, os nutrientes é como se fosse a gasolina do carro, né? O nosso corpo é um carro e os nutrientes é a gasolina. Na infância, a gente tem que dar uma atenção especial para a vitamina A, né? A gente encontra nos alimentos alaranjados, manga, abóbora, por exemplo. O ferro é de extrema importância, né? Tem muita anemia nessa primeira fase da vida, então a gente tem que dar uma atenção bem grande. O zinco também, que influencia inclusive na formação do paladar. Por vezes a criança não quer comer por falta de paladar. E às vezes pode ser deficiência de zinco, né? O ferro dá energia muito para a criança, né? Criança anêmica fica bem assim, cabisbaixa. E é onde que a gente encontra esses alimentos? Feijões é super importante e variar os tipos de feijões, né? Na escola a gente já faz esse trabalho. Sim. A gente oferece o feijão carioca, o feijão preto, o feijão branco. Existem outras leguminosas que pode variar também, o grão de bico, lentilha, ervilha. É uma fonte de ferro excelente, né? E os verdes escuros. Tá. E a gente sabe que as crianças não gostam muito do verde. Mas uma preferência que, pelo menos na Grow, a gente tem é o brócolis. Eles amam o brócolis. Mas pode ser qualquer verde escuro, uma rúcula, um agrião, um espinafre. Então, esses nutrientes são de suma importância. Mas relembrando, né? Todos são importantes, tá? Para ter o equilíbrio, né? Não adianta a gente focar só nos mais importantes, né? O segredo é ter uma alimentação saudável, né? Consumo do quê? De frutas, verduras e legumes, que tem que ser a base da alimentação das crianças, né? Legal. Vamos pensar assim por fases, né? Então, nós temos as crianças que frequentam o berçário, por exemplo, que vão de 4 meses até 2 anos. Aí depois nós temos as crianças de 2 a 5, que é ensino infantil. E aí depois a gente segue para o fundamental a partir de 6 aninhos, né? Pensando nas crianças do berçário, até 2 anos, como a família, né, pode elaborar essa dieta de forma nutricionalmente adequada? Até pensando na introdução alimentar, Sim. né? Porque é a fase que se introduz, o certo né? seria todo mundo consultar uma nutricionista, né? Porque os pediatras têm muita divergência de opinião, né? Mas a recomendação básica seria o quê? Oferecer desde a primeira refeição da introdução alimentar, que é indicada com 6 meses e não com 4 meses mais. Porque com 4 meses a criança ainda não está preparada para receber o alimento. O sistema gastrointestinal dela só está preparado para receber o leite materno ou a fórmula, né? E muitos pediatras recomendam com 4 meses. Aí a criança fica cheia de cólica, cheia de dor, porque não está preparada. Então, recomendação 6 meses, tá? Isso é muito importante. Principalmente quando é a criança que começa muito cedo na escola, né? Sim. Parece que eles optam por antecipar essa introdução, isso, né? E isso não é saudável para a criança, tá? Aí, com 6 meses, tem que ofertar o quê? Todos os grupos alimentares, né? Os carboidratos, preferencialmente sempre comida limpa, nessa primeira fase. E quanto mais limpa, seriam, por exemplo, os carboidratos, os feculentos, batata, inhame, a mandioquinha, né? Tem que oferecer sempre a proteína, né? Uma carne, um frango, um peixe, qualquer tipo de carne, inclusive carne suína, né? Que é outro conceito também que é errado, que a gente acha que tem que dar depois de 1 ano. Hoje em dia já se sabe que esses alimentos que são potencialmente alergênicos, como o peixe, o carne suína, o camarão, ovo, né? Camarão, frutos do mar,
A gente tem que oferecer dos 6 aos 9 meses. Porque se a criança tiver algum problema de alergia, vai dar de forma muito leve. Tá. E quanto mais tarde a gente oferece esses alimentos, maior o potencial de alergia, de desenvolvimento de alergia. Então, a gente tem que dar tudo, né? Tem que oferecer sempre legumes para as crianças. Saladas, as folhas, a couve, por exemplo, a gente dá em forma cozida ainda, né? Aí a gente pode colocar no feijãozinho para dar uma enriquecida. Mas a gente tem que oferecer todos os grupos alimentares. E a criança, no começo, não vai comer. Ela vai apenas conhecer o alimento, né? Porque é uma mudança muito grande. Tá com um leitinho, que é um sabor específico, né? Aí a gente entra com uma consistência diferente, com sabor diferente, com o objeto que é a colher, né? E as mamães, elas ficam muito eufóricas, que quer que come. Sim. No começo não vai comer, né? A criança ela vai olhar aquele alimento, ela vai pegar naquele alimento, vai pôr na boca e vai cuspir. E não é que não gosta, ela está aprendendo, né? Ela nunca experimentou aquilo, né? Tá. E isso é uma coisa importante também da gente falar, que muitas vezes eu vejo a criança, ela não aceitou num primeiro momento. Aí a mamãe fala, não gosta. Sim. Não, gente, não é que não gosta. A criança, ela tem que acostumar com aquele sabor, com aquela consistência, né? Quantas vezes tem que tentar? Muitas. Ainda mais pra bebê, né? Tem que ser mais de 10 vezes, Tá. assim, né? Em dias diferentes, preparações diferentes. Tá. Porque a gente vai treinando a papila gustativa. Porque a papila, o sabor para a criança ainda é limpo. Não é que nem a gente que come um monte de porcaria e tem o paladar viciado. E a recomendação é não oferecer sal para a criança, né? Nessa fase até 1 aninho. Aí o pessoal, nossa, mas não tem gosto. Não, gente, tem gosto. A criança alimento, tem né? o paladar muito limpo. Ela sente o gosto do chuchu, o gosto da cenoura, né? Não precisa colocar o sal ainda. Isso é mania de adulto, né? Até 2 aninhos, a gente não pode também oferecer o açúcar. Por quê? A partir do momento que a gente entra com açúcar, o que acontece? Os alimentos saudáveis, que tem um sabor mais suave, eles começam a rejeitar. Tá. Porque o graça, né? O açúcar, gente, ele sempre vai vencer, né? Então, quanto mais tarde a gente oferecer, é melhor. Eu falo, a criança vai ter muito tempo de comer açúcar, Sim. comer gordura, né? É importante sempre também adicionar gordura. A gente trabalha com azeite extra virgem para a criança, né? Então, a formação dos hábitos alimentares vai até os 2 anos. Tá, eu vou pegar o gancho de uma fala sua, que é a oferta individualizada dos alimentos, né? Então, eu quero pegar o gancho e falar um pouquinho do BLW. E aí, eu vou pedir para a Ná comentar, né? Eu sei que ela digamos assim, que ela é a mãe mais recente aqui da mesa, né? Então, conta pra gente como é que foi essa introdução alimentar do Samuel. Eu sei que você trouxe uma proposta de BLW para ele. Ele teve as recusas ou com ele foi mais tranquilo? Enfim, compartilhe um pouco da sua experiência. O Samuca hoje ele tem 3 anos, né? E com o Samuel, eu recebi muita indicação da pediatra. Ela foi bacana, assim. Ela trouxe um olhar, eu acho que muito atualizado com relação a essa alimentação, que eu sempre, estando com a Thaís, né? A gente teve esse contato, então eu recebi algumas indicações da Thaís quando eu estava grávida e parece que conversava as ideias. E ela trouxe essa questão dos avanços da criança com relação ao desenvolvimento. Então, um bebê, como ele vai se desenvolvendo de acordo com os meses, e o fato dele... agora ele está sentado, então com 6 meses ele também já fica sentado. Não é uma criança de 4 meses que ainda vai comer deitada, né? Então, tem tudo isso. E ela trouxe a questão de como o bebê se desenvolve ao olhar algo, ao querer alcançar algo, pegar e levar à boca, que a criança faz isso. E realmente, quando você estuda muito, né, a infância, como eu já estudei enquanto professora e depois como mãe, fez total sentido. E ela também trouxe a situação de ter que apresentar 100 alimentos para ele até 1 ano, que eu achei também isso super bacana. Ela nunca restringiu nada, assim como existe aí, né, algumas restrições. Algumas falas aí antigas, digamos, né, que aí passou por estudos, enfim. Então, realmente foi muito gostoso ver, acompanhar. Eu não sou muito adepta a alguns alimentos hoje em dia,
né? Claro, a gente fica adulto, a gente acaba ficando... Seletivo, Seletivo. né? Eu até brinco, né? Eu não acho que existe paladar infantil, porque o paladar infantil é incrível, né, Thaís? Sim, sim. Esse negócio de falar que criança tem um paladar infantil. Não, porque o paladar infantil é ótimo. O ruim é o paladar do adulto, né? Sim. Que acha coisas diferentes aí, digamos que não sejam saudáveis, que é bacana. E aí eu fui apresentando todos esses alimentos, a gente iniciou para a pediatra dele, né, com as indicações dela, a gente iniciou com as frutas e depois com a comida salgada e tudo em BLW. Então, assim, realmente requer tempo, requer um cuidado. A sujeira acontece, né, mas para mim, como mãe e também como professora, né, de uma vida toda, foi muito significativo ver esse desenvolvimento. Houve recusas, né? Hoje em dia, que ele tem 3 anos, eu já percebo que ele tem algumas coisas que ele... eu prefiro isso, mas não prefiro aquilo. Mas enquanto eu pude, tanto eu quanto o pai, enfim, a gente conseguiu colocar todos esses alimentos. Então, assim, não que seja um conto de fadas, mas para nós foi bastante bacana fazer dessa forma. Enfim, foi bem significativo mesmo. Legal. E, bom, passando para a fase... de 2 a 5 anos, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre a introdução alimentar. E essa fase, né? Qual que é o nosso foco? Qual que é o nosso objetivo? Como que essa dieta tem que ser orientada? Os 2 anos é a temida fase de seletividade que começa, né? Sim. Até os 2 aninhos, a criança come relativamente bem, né? Ela não tem muita opinião ainda e é muito mais fácil, né? Com 2 anos, ela começa a ter as preferências alimentares, começa a fazer trocas com a alimentação e é nessa fase que a coisa começa a piorar. Essa fase, eu costumo falar que a gente tem que fazer uma reintrodução alimentar, porque a criança tende a querer comer só o que ela quer. Macarrão, por exemplo. Aí a mãe, no desespero, o que ela faz? Eu só vou dar macarrão, porque aí pelo menos não vai morrer de fome. E a criança vai ficando cada vez mais seletiva. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa quando era bebezinho. Ofertar todos os grupos alimentares, mesmo que a criança não queira. Isso é muito importante, porque eu vejo, às vezes, a criança só quer comer arroz e feijão. E não coloca os legumes, não coloca a salada, não coloca a carne. O visual faz parte do processo alimentar. Então, mesmo que a criança não queira, a gente tem que colocar no prato. Tá. Para a criança ficar tranquila com relação à alimentação, né? Aí a gente orienta, deixa no cantinho e tá tudo bem. Porque senão a criança pode vir assim, a gente coloca algum alimento que a criança não queira, ela joga o prato longe, né? Então, deixar no prato faz parte da educação nutricional, né? E é nessa fase que as mães cedem demais. E não pode ceder, né? Essa fase, ela dura dos 2 aos 5 anos, mais ou menos. Ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. Sim. A gente tem que fazer um trabalho diário, né? Não adianta a gente fazer, em algum momento, alguma coisa e achar que vai resolver. Ela está em formação de hábito alimentar. Essa fase acontece até os 7 anos. Tudo que a gente puder fazer nessa fase vai reverberar ali na vida adulta. Então, a gente não pode desistir, né? Porque eu falo, a criança ela não tem escolha. Quem vai fazer, quem vai preparar é o adulto, né? Então, assim, a nossa responsabilidade é oferecer uma alimentação de qualidade. Aí a criança que vai determinar se vai comer ou não, né? E é muito importante nessa fase não fazer trocas. Meu filho não quer comer, eu vou dar uma mamadeira. Tá. Tem criança que fica de leite o dia inteiro, né? Sim. Proteína, enche barriga. Quanto mais trocas a gente fizer, pior vai ser, né? Então, a gente, como mãe, tem que ser muito firme. E a criança vai percebendo, né? Vai. Então, ela percebe que você cede, então Sim. ela até opta por não Sim. comer, porque sabe que depois vai ter Sim. o leite, enfim, Sim. aquilo que ele mais gosta, digamos E isso assim. acontece principalmente com a mãe.
ou com a avó, porque a avó é bem mole também, faz todas as vontades da criança, Coração né? batido. Vó pode, vai, Thaís. Quanto mais a gente cede, pior fica. E hoje em dia tem muita facilidade, né, das comidas rápidas aí, a gente pede iFood, é muito mais rápido. E são comidas o quê? Muito mais gordurosas, muito mais saborosas. Sim. Essas comidas, como uma pizza, por exemplo, sempre vai ganhar de uma comida de verdade, que eu falo é arroz, feijão, a carne, legumes, pelo sabor mesmo. Tudo que tem muita gordura, muito açúcar, você não precisa treinar paladar. Na primeira vez que você comer, você já vai gostar, né? E, lógico, a gente prefere também, só que a gente sabe que a gente não pode comer todos os dias. A criança não tem essa percepção. Então, a responsabilidade é sempre nossa. A criança comer ou não é responsabilidade nossa, né? O que os pais têm que fazer? Tem que dar o exemplo. Sempre tem que dar um exemplo. Não adianta... É muito importante essa hora da refeição com a família, né? Ver o papai e a mamãe comendo. A criança, ela aprende muito por imitação. Por isso que essa que eu falei que tem que pôr no prato, uma hora a criança vai provar. Vai ver a mamãe comendo, vai ver o amiguinho comendo, uma hora ela prova e uma hora ela vai gostar, né? Eu quero até contar uma coisa que eu vi a semana passada na escola. Tava na hora do snack time, que é a hora do lanchinho, né? E eu não me recordo qual era a fruta, mas a teacher tava com as crianças sentadas, né? E ela foi ofertando e teve uma criança que não aceitou. Beleza, ela continuou ofertando para as outras e as demais aceitaram. Quando ela voltou para aquela criança e ofertou novamente. E aí ela aceitou. Sim, porque ela viu os porque amiguinhos. ela viu os amiguinhos, Isso né? mesmo. Então, é a importância, né, da oferta, Sim, né? sim. E do exemplo também, Sim. né? E outra coisa que é muito importante é a gente sempre estar elogiando a criança. Quando ela provar, né, algum alimento, uma criança que é mais seletiva, sempre parabenizar. Né? Isso na escola a gente faz, eu oriento as professoras para fazer isso daí. Porque viu que o amiguinho recebeu elogio, eu também quero receber elogio. Sim. Então, eu vou tentar provar. E provar, Cris, é um pedacinho de nada, aí tá tudo bem. A gente, como adulto, às vezes tem muita expectativa de querer que a criança saia comendo. Não, é um passinho por vez. Né? Então, qualquer avanço a gente elogia. É o famoso 1% por dia, né? Um pouquinho por dia, isso até mesmo. que realmente o hábito esteja ali E é um baita de um trabalho. É um baita de um trabalho, né? Só que o dia a dia é muito corrido, tem um monte de coisa acontecendo e às vezes a gente para no meio do caminho. Mas Sim. é super importante fazer isso até 7 anos. Tá. Porque depois, quando for pro grade, aí esquece. Aí Aí eles vão fazer o que eles querem mesmo. Tá. Aí não tem jeito. E as escolhas deles, a maioria... são ruins. é complicado mudar mesmo. Qual que E é a legal dificuldade? essa questão que você trouxe, desculpa. Não, pode Cris. falar. Essa questão que você trouxe do ponto positivo, né? Sim. Da situação da Sim. positividade em vez da negatividade. Sim, Porque quando sim. você coloca uma situação de, nossa, você não quer comer, que feio, você está errado, eu não vou lutar para aquilo, porque Sim. eu já estou na negativa, né? E isso é verdade. Totalmente diferente quando você coloca, que legal, você provou. A Sim. gente tem uma criança na escola que teve... ele tem questões sensoriais há muito tempo, ele faz um trabalho com especialistas, né? E a gente traz sempre na conversa com a TO dele, com a própria mãe. E aí, quando a gente coloca uma situação de que a gente coloca todos os avanços dele para a mãe, é muito bacana. A mãe agradece. Porque ele encostou em determinado alimento. Isso para você ver, né? Cada criança é uma, a gente tem que trabalhar desse jeito. E sempre levar com aquele lado de trazer sempre... Que legal, você conseguiu, você vai conseguir. Realmente é bem diferente do que trazer de um jeito diferente, assim. E celebrar as pequenas vitórias. Exato. E outra coisa muito importante é nunca comparar, né? A gente tende a fazer isso. Nossa, mas teu irmão come e você não come. Teu amigo come e você não come. Isso é péssimo para a criança. É sempre positivo, sempre. E O cada um é negativo né? esquece. Sim, sim, sim. Ô, Thaís, me fala uma coisa. Qual é o erro mais comum que os pais cometem? Fazer troca Tá. é um erro bem grande, assim, que faz, porque aí isso vira uma bola de neve. Porque, como você disse antes, a criança percebe. E ela sabe que ela vai receber o que ela quer.
E ela segura a fome dela, porque ela quer, sei lá, o Danone, ela quer o leite, A bolacha. o biscoito. Então, evitar ao máximo fazer isso. Porque isso acaba dando tudo errado nessa reintrodução alimentar. Porque a criança vai fazer só o que ela quer. Aí a criança percebe que a mãe vai ficando muito desesperada e vai virando uma bola de neve. Aí chega uma hora que a criança só quer aquilo e só quer aquilo. Aí, para a gente consertar, dá muito mais trabalho. Eu falo, a gente tem que ser firme uns 2, 3 dias quando acontece isso. Vai passar. A criança não vai morrer de fome. Ela tem que entender que ela tem que comer o que o adulto está oferecendo para ela e não o que ela quer. Né? Seria muito mais fácil a gente dar só o que a criança quer. Só que aí, nutricionalmente, vai acarretar muito problema para a criança. Mais cômodo, menos trabalho, mais rápido, né? E a responsabilidade é total nossa, né? A criança não tem a noção. Eu falo, a criança não vai no mercado comprar uma porcaria. Isso é culpa do adulto. São os vícios, né? São os vícios. É. Aí, se tem muito problema, o que faz? Vai na Nutri os pais para entrar em reeducação alimentar também, porque é super importante. Não adianta querer que a criança faça tudo certo e os pais façam tudo errado. Ah, mas ele está comendo certo. Não, gente, é super importante. A criança aprende total por imitação na alimentação. Então começa conosco, né? Com os pais, né? Conosco. Sempre é culpa do adulto, gente. As crianças não têm culpa. Sim, verdade. Bom, como eu mencionei no início da nossa conversa, a Thaís é nossa nutricionista lá na Grow Up, né? E ela é quem elabora os cardápios. Os cardápios da escola são semanais. Além disso, ela também acompanha todo o trabalho da cozinha e também dá uma assistência e um suporte para a equipe pedagógica e para as famílias, né? Com as crianças que possuem questões, assim, pontuais, digamos assim, né? Então, eu queria falar um pouquinho do seu papel na escola agora, né? Que se faz muito importante. Como que você elabora, né? Como funciona esse processo de elaboração do cardápio? E eu imagino que seja bem desafiador, afinal ele é semanal, né? Troca toda semana. E como que você faz para garantir essa variação, essa diversidade, com que as crianças não caiam muito aí na mesmice, digamos assim? O nosso cardápio da escola, ele é em sua maioria de comida saudável, né? De verdade. Eu tento sempre variar. Para quê? Para treinar o paladar da criança. Algumas coisas que eu faço na escola que ajudam. O feijão, por exemplo, a gente enriquece com legume, porque a criança vai acostumando com o sabor. Ela não está vendo, mas ela está acostumando com o sabor. A gente sempre está ofertando saladas para as crianças, por mais que elas não queiram, né? Esse é um trabalho que as professoras fazem, estimula eles a experimentarem e coloca no prato mesmo que eles não queiram, porque a maior briga nossa é o verde mesmo, né? Agora, por exemplo, eles estão na fase do brócolis, assim, muito grande. A escola toda parece que quer. Aumentou o consumo, assim, sabe? Tanto que eu tive que aumentar nas compras também, né? Sim. Bom, eu faço, assim, para quem não sabe, eu que faço essas compras, né, junto com o seu Benê. E eu falo, daqui a pouco precisa de um caminhão, porque sim. tá cada vez maior a quantidade, e a gente realmente observa o quanto eles estão comendo, né? E a gente varia os tipos de feijões na escola, os tipos de carne, a gente oferece peixe, carne suína, que tem muito preconceito ainda, mas as crianças têm até que boa aceitação, né? Os legumes sempre variando. As frutas a gente aproveita da época. Até pouco tempo atrás foi do caqui, né? Tinha bastante rejeição, aí depois deu uma melhorada. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre estar ofertando todos os tipos de alimentos, né? Para a comida ser o mais limpa possível e aproveitar as safras dos alimentos, né? A gente não oferta suco na escola para os pequenos, né? Porque a recomendação é fruta, né? Porque no suco a gente acaba tirando as fibras e acaba colocando açúcar. E a criança precisa aprender a comer a fruta, não tomar o suco, né? O suco fica só para os maiores mesmo, né? Às vezes nem conhece a fruta, mas toma o suco dela, Isso mesmo, né? E não é uma substituição, né? Não é a mesma coisa. E tem muito ainda profissional que defende. Não, mas dá o suco no lugar. Não, ela tem que aprender a comer, mastigar,
né? Desde o comecinho a gente tem que oferecer já com pedaços, porque a gente já sabe que a mastigação influencia até no desenvolvimento da fala. Por isso que o BLW é legal também, né? Pode fazer o BLW, amassado, mesclado, porque desenvolve a autonomia da criança também, né? Tá, eu confesso, né, eu almoço na escola, também, né? Então a gente aproveita um pouco desse cardápio aí. Eu aprendi a comer algumas coisas na escola, Sim, viu? mas Por é de exemplo, tanto- o feijão branco mesmo, eu nunca tinha comido e agora ficou assim no top one, assim, pra mim. Adoro quando tem feijão branco, Mas você por vê, exemplo. Nossa, é porque eu também. você não tinha o hábito. Aí, a partir do momento que você tem o contato com o alimento, uma hora você prova e você Sim. vai gostar. Verdade. Né? É isso que a gente tem que fazer com as crianças. Legal. E me fala uma coisa, comenta um pouquinho sobre as crianças que possuem restrições, né? Porque aí eu acho que é um capítulo à parte, né? Mas como que funciona o seu papel nessa situação dentro da escola, vamos dizer assim? Eu já atuo há bastante tempo em escolas e ano a ano tem aumentado as restrições alimentares, né? Crianças seletivas, as alergias alimentares. O que a gente mais tem é a PLV na escola. Aí eu tive o cuidado de tirar o leite das preparações para que todo mundo consumisse o mesmo prato, né, para não ter problema de contaminação cruzada. E isso não influencia nada nutricionalmente nas preparações, né? Tem criança que tem alergia a glúten ou é celíaca, então a gente tem que fazer as substituições por alimentos similares, né? Não tem como a gente fazer uma coisa totalmente diferente para essa criança, porque eles estão comendo tudo juntos ali. Então, tem que ser o mais similar possível mesmo, né? A gente tem sempre esse cuidado, principalmente com alergia. Tá. Porque a alergia pode ser grave, né? E os casos de seletividade, né? No caso das crianças autistas, que a gente tem que dar uma atenção bem especial. Porque aí não adianta eu colocar tudo no prato se a criança não aceita outra cor, por exemplo. Aí é um outro tipo de trabalho que a gente faz. Então, a gente tem que dar sempre uma atenção, porque cada um é único. Sim. Né? A gente tenta fazer ao máximo tudo para todo mundo, mas cada criança tem a sua particularidade e a gente tem que respeitar. Fazendo as adequações, né? Assim como as quantidades também, né? A gente coloca uma quantidade que é a recomendação. Tem criança que vai comer tudo e tá tudo bem. Tem criança que vai repetir e também tá tudo bem. E tem criança que vai comer metade e também tá tudo bem. Né? A gente tem muito... às vezes eu vejo as mães muito desesperadas com esse negócio de quantidade. Né? A gente coloca para eles. Eles vão determinar quanto eles querem comer. Porque principalmente nessa fase, 2 a 5, 6, tudo vai influenciar o apetite deles. Bebezinho não influencia tanto, né? Aí, por exemplo, mamãe tá grávida, criança vai parar de comer. Tá doente, vai parar de comer. Mudou de casa. Total. Tudo vai influenciar o apetite da criança. Tá muito frio, tá Ansioso. muito calor. Então, assim, é uma montanha-russa. Sim. Uau! E as mães ficam desesperadas. E a gente tem que continuar só fazendo a mesma coisa que a gente faz. Tem que ofertar alimentação saudável. Essa questão do momento, eu consigo enxergar isso principalmente nas adaptações, né? Sim. Por exemplo, quando chega uma criança nova na escola, algumas delas demoram para comer na escola, Sim, né? Tá, sim. às vezes, super adaptado à turma, à professora, ao espaço, ao ambiente, mas não come. Sim. Né? Sim. Então, a alimentação acaba sendo a última etapa Sim. desse processo, né? Porque, assim, quando a criança entra na escola, independente da idade, ela está num ambiente novo. Tem as professoras, tem os amiguinhos. A criança, primeiro, ela tem que entender o que está acontecendo. Porque, a princípio, a criança, bebezinho, está só com a mãe, ou fica com a avó. Aí, é muita novidade para a criança, né? E a gente quer que as crianças sejam automáticas, que saiam comendo. Não, a criança passa por um momento de estresse, de entendimento do que está acontecendo. A criança tem que entender que a mamãe vai deixar e buscar na escola, são fases, né? né? Que não está sendo abandonada. A gente, quando está mais estressado, o que acontece? A criança não tem fome. Gente, a criança não vai comer. Não vai comer, e não adianta. E às vezes são 2 semanas, 3 semanas, até um mês.
E depois que começa, aí deslancha. Mas a alimentação é a última coisa que a criança vai adaptar. Sim. Porque ela não tem fome. E a criança não é que nem a gente. Deu meio-dia, eu vou almoçar, porque é meu horário de almoço. Eu estando com fome ou não. A criança ela vai comer se ela está com fome. Se ela não está com fome, ela não vai comer. Legal, Thaís. Eu queria pedir para a Ná comentar um pouquinho sobre o trabalho pedagógico, né? Eu acho que é muito importante a gente comentar sobre essa parceria, né, que existe entre o pedagógico com a área da nutrição. E a escola faz um trabalho, inclusive já virou meio que uma tradição, digamos assim, né, que é a nossa famosa Healthy Week, que acontece sempre. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho como é que ela funciona e o que você observa assim, de ganhos quando essa movimentação acontece na escola. A gente, dentro da escola, tem as formações com a Thaís, né? A gente tem esse contato com ela semanalmente, digamos assim, e com a cozinha, né? E aí, uma vez, assim, a gente elabora 2 vezes no ano a Health Week. E o que nós fazemos é dentro da semana, a semana toda, elaborar uma parte pedagógica que seja desenvolvida somente para uma alimentação saudável. E aí, cada professora vai fazendo com a sua turma, né? De acordo com a fase. O ganho é enorme, né? As próprias famílias trazem uma devolutiva muito positiva. Então, cada professora sente na sua turma a necessidade daquilo que está precisando e vai acontecendo, né? Eu acho essa Semana Saudável, assim, excepcional. A gente teve muitos ganhos de histórias mesmo, e com base naquilo que eu vivo, esse ano a gente desenvolveu um trabalho com eles de estudar um pouco a agricultura do nosso país e trazer para eles, né, quais são as maiores vendas da agricultura do nosso país e fazer eles consumirem. Então, a soja foi, assim, muito bacana. Foi sucesso, né? Foi sucesso. A gente tinha na sala 2 crianças que eram vegetarianas. Então, tem esse paladar já tranquilo para a soja, mas os demais nem sabiam o que era. Então, a gente estudou agricultura e aí trouxe a soja e eles, assim, eles amaram. Eles conheceram o grão, eles apreciaram a soja em pedaço, a gente fez estrogonofe, eles entraram na cozinha. Então, as professoras preparam, né, a cooking class. Então, ter esse contato direto com o alimento e viver isso por um tempo é totalmente diferente do que você só ficar estimulando. Você tem que comer saudável, você tem que comer, vamos, todo mundo comer, né? Enfim. Então, eu acho que desenvolver dentro de escolas, assim, né, uma dica realmente, desenvolver na escola, que é o quintal de casa, né, de toda a família, atividades que façam com que aquela criança lida com a comida de uma forma diferente, né, aprenda sobre ela de uma forma diferente, com outro olhar, que não seja só ficar come, come, come. Eu acho que realmente tem um ganho muito maior. Aproxima, né, a criança do alimento, né? Não é só o prato que chega, ele sabe qual que é o alimento que está no prato, reconhece. Enfim, né? As crianças que são maiores, como você disse, que são mais difíceis da gente tentar incutir nele, né? Que já criou um palato, né, para receber os alimentos que eles querem, né? É muito bacana. E a gente lança desafios. Então, olha, eu desafio você. Qual é a sua maior dificuldade de comer? Qual que você... tal coisa. Então, eu vou desafiar você naquela semana. Vamos tentar. E me colocar também, né? As professoras se colocam também como... Eu também tenho nossas dificuldades de comer, né? Tem determinada coisa que a gente não aceita mais. Então, realmente, a Health Week é um sucesso. E ter esse contato com a Thaís na escola, né? Ter essa abertura na cozinha, enfim... A gente tem um ganho muito maior com as crianças dentro da escola. É legal, meninas. Bom, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo. E para fechar, eu gostaria que a Thaís comentasse aqui para as famílias que estão assistindo a gente, os educadores também, né? Eu queria que você trouxesse aí algumas dicas ou estratégias que você considera importante para desenvolver esse hábito da alimentação saudável na infância. Então, gente, algumas dicas que eu vou dar para a formação desse hábito alimentar. Lembrando que até os 7 anos a gente não pode desistir, né? A primeira dica, não desista. Não desista. Deem o exemplo, sabe? Isso é super importante. Os pais, as avós, as tias, dá o exemplo para a criança de uma alimentação saudável. Outra dica... Fazendo um gancho com o que a Ana falou agora,
apresente os alimentos para a criança, porque muitas vezes a gente coloca no prato e a criança nem sabe o que é aquilo. Leva a criança na feira para ela ver uma abobrinha, para ela ver aquela cenoura com a rama e começa a associar esse alimento, por exemplo, a um bolo de cenoura. A criança come uma farofa, coloca uma cenoura na farofa. Não apresentar o alimento de uma forma só. De diversas formas, ela tende a aceitar melhor, né? E outra coisa que vocês podem fazer para treinar esse paladar é enriquecer preparação, igual a gente faz na escola. Pega um alimento que a criança come e coloca um alimento que ela não aceita ainda. Isso também ajuda ela a aceitar melhor. Tá bom, pessoal? São essas dicas que eu dou. Ó, vou dar um spoiler, que agora no segundo semestre na escola, a gente está com planejamento aí de feira. Verdade. É muito legal feira, gente. É muito legal. A gente teve umas ideias, agora uns insights aí nas férias. E vai rolar uma feira aí da Grow Up. Legal. Aguarde. Apoiado. Bom, meninas, eu quero muito agradecer a presença de vocês no nosso primeiro episódio, né, do nosso Growcast. Muito legal. Legal, né? Também curti. Também agradecer às famílias que estão assistindo, aos educadores também que estão aqui acompanhando o nosso trabalho, né? E, bom, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa escola, pode encontrar a gente lá no Instagram, né? O nosso Insta é Grow Up Escola. E vocês? Nós conseguimos encontrar vocês também? Consegue. Consegue? Penteado.Thaís no Instagram. Ótimo. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Thaís... você atende também, Thaís? Individualmente? Consulta? Eu atendo. Tá. Eu atendo em domicílio. Tá. Eu faço personal. Eu atendo aqui na região do ABC. Legal. Então, para quem tiver interesse e tiver talvez com uma certa dificuldade com o seu filho, né? Dá para acessar a Thaís pelo Instagram também. E você, Ná? Najaline. Tá. Meu nome é super difícil, né? Então eu não acredito que você vai encontrar outra pessoa. Já dei aula para metade de Santo André, mas quiser conhecer um pouquinho da minha vida, fica aí o convite. Legal, meninas. Bom, eu sou a Cristiane. Também estou nas redes, se você quiser me conhecer. O meu endereço é um pouquinho mais difícil, viu, gente? Ele é C_Cristiane Alves 01, tá bom? Bom, gente, muito obrigada. Obrigada, meninas, novamente. Obrigada. E vejo vocês no nosso próximo episódio.